Better Call Saul, episódio 10, temporada 6. Vamos seguindo aqui com a análise desse episódio que veio para nos fazer refletir quem de fato domina Saul Goodman. Ou se Saul Goodman é quem domina o Jimmy, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes, preciso te avisar que esse vídeo tem spoilers de Better Call Saul. Fique aqui por sua conta e risco. Te peço logo de cara aí o like e se você puder também se inscreva no canal, porque essas duas coisinhas que você faz me ajuda demais a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você quiser ajudar diretamente, tem uma função aqui embaixo no vídeo que você pode doar uma grana. Então, se você estiver dispondo disso, vá lá, se garanta. Agora vamos lá para a análise. Temos aqui um episódio todo em preto e branco, né? Temos o episódio noir de Better Call Saul. Mais à frente eu falo porque essa escolha estética que ganha também a narrativa. Mas antes eu vou convidar você para algumas reflexões mais pessoais, digamos assim. Imagina só como deve ser bizarro, né? Você amar uma profissão, amar uma atividade e por algum motivo ter que simplesmente ser proibido ou proibida de colocar essa profissão, essa atividade, quer que seja, em prática. Eu não vou entrar no mérito sobre se o que o Jimmy faz é bom ou ruim. Não preciso, né? É senso comum que é ruim. Eu vou entrar no meu mérito. Quando eu trabalhava em escritório, eu fazia contas sobre a minha aposentadoria. E eu fazia isso desde quando eu tinha, 2 anos de carreira. Eu já pensava em quando eu ia e como eu ia parar. Aí quando eu paro, né, com essa vida de escritório, e venho aqui pro YouTube e vivo aqui dos textos, etc., aqui com esse trabalho que vocês estão vendo, eu penso justamente o contrário. Eu penso como é que vai ser a minha vida sem aposentadoria. Não do YouTube em si, mas de escrever, de falar sobre as coisas que eu gosto, de falar sobre cinema, sobre séries, de refletir sobre a arte e por aí vai. Eu costumo dizer para os meus amigos mais próximos que, muito provavelmente, um dia antes de eu morrer, eu terei escrito alguma coisa. Ou seja, é a questão do eterno retorno do Nietzsche, né? Aquilo que você encontra, que você faz e gosta tanto que você não se vê mais sem aquilo dali. Então, fazer aquilo que te deixa feliz é a maior e mais genuína satisfação que podemos ter na vida. E eu não falo isso só me referindo a trabalho, muito obviamente. O Eugene, o nosso Jimmy, em um dado momento coloca o seu anel de advogado, né? Que na verdade representa muito mais do que o lance da advocacia. É o símbolo perfeito de como o Jimmy se enxerga e do que o Jimmy gosta de fazer. A atuação do Bob Odenkirk nesse momento muda completamente. O plano coloca-o de baixo para cima, é o contra-plongé, e dá aquela sensação de poder, né? A partir dali, ele de fato exerce poder em tudo que toca. Exerce poder com relação à senhorinha, em relação ao Jeff, em relação às guardas, em relação ao plano, em relação a tudo que está acontecendo. Até quando o plano sai do controle, ele tem poder sobre aquilo dali. No outro plano, também de baixo para cima, mais ao final do episódio, ele obriga Jeff a dizer que eles vão parar por ali. Ele fala reiteradas vezes a expressão diga, né? Diga, say it. Uma referência quando o Jeff, na 5ª temporada, aperreou ele para dizer o bordão do Saul Goodman, ou seja, tentando controlar o cara a ser quem ele não podia mais ser. Mas é também uma referência quando rola o terminamos quando terminamos, algo que um dia aconteceu entre o Walt e Saul lá em Breaking Bad. Aí vem a pergunta, afinal, quem de fato estava fazendo o trambique da vez? Saul Goodman, ele é uma criação do Jimmy, assim como o Jimmy tem uma criação mais genuína, digamos assim, mais mundana da sua própria personalidade bandida. É o Jimmy escorregadio, o Sleeping Jimmy, que aqui é, mais uma vez, referenciado pelo Jeff, quando ele escorrega e quase coloca o plano a perder. Enquanto o Jeff pensava que quem estava agindo junto com ele era o Saul Goodman, aquele que estava fazendo tudo dali, na verdade, era o Sleepy Jimmy, que é a personalidade que o Jimmy realmente ama e por quem a Kim um dia também se apaixonou, né? Direta ou indiretamente. O Sleep Jimmy é o eterno retorno do Jimmy. Saul Goodman não é tudo isso que a gente pensa. Não é. Digamos que ele seja o exagero estético da personalidade que realmente domina a situação. O Sleep Jimmy, o Jimmy escorregadio. E é por isso que, quando ele vê o escorregão, ele pode até ficar um pouco intranquilo, mas ele sabe que vai conseguir resolver.
Ele é o cara que escorrega. Pois bem, o Jimmy ele foi obrigado a viver em uma vida vazia, uma vida em preto e branco, com poucas cores. Ele precisa viver uma rotina entediante para alguém da estirpe dele, do estilo dele, né? Até que o comichão do golpista começa a aparecer e ele vai lá e executa um novo crime. Por um momento eu pensei que o episódio ganharia cor, por conta de alguma coisa. Mas o fato é que, mesmo aplicando novos golpes, a vida dele vai ficar sempre limitada àquela nova realidade. Por isso o medo ao final de que o Jeff estrague tudo tentando ir além na carreira de golpista. Em resumo, o Jimmy ele tá preso a uma realidade cujo máximo que pode fazer tá contido ali. Tá contido no que a gente viu nesse episódio. Tá preso a uma realidade sem cor, sem vida pra ele. Mesmo que ele execute o golpe, não é aquele cara colorido que ele construiu que vai ganhar o louro, né? Que vai ganhar a fama, que vai ganhar os aplausos. Vale lembrar, parte grande da atuação do Jimmy como Sleep Jimmy e também como Saul Goodman vem da cor que ele veste. É a cor que cega as pessoas que ele tenta enganar. E dessa vez o Jimmy ele se utiliza do coração de cada um que esteve no seu caminho para colocar o seu golpe em prática. Ele faz a chamada engenharia social. Ele usa todas as suas ferramentas tradicionais, mas mesmo assim jamais vai poder vestir a roupa colorida de volta. Se vestir, acabou tudo para ele. É por isso também que, ao final do episódio, ele pega uma roupa que o Sleep Jimmy usaria e perceba, não é uma roupa que o Sol usaria. Não tem o terno, né? É a roupa que o Jimmy, lá no começo da série, quando fazia lá as paradas mais locais, digamos assim, é aquela roupa que ele pega ali, coloca a gravatinha, pega o modelo Agostinho Carrara e coloca lá no mostruário. E isso pode representar duas coisas. Uma delas é uma despedida, o que eu duvido muito, e a outra é uma assinatura. Já que ele não pode praticar o seu golpe usando o seu uniforme, o uniforme que criou para o seu melhor personagem, que pelo menos deixa ali uma leve assinatura daquele que um dia usava a cor para se fazer passar pelo que bem queria. A fita da abertura parou como se tivesse acabado aquele filme. É como se realmente Better Call Saul, como a gente conheceu ao longo dessas 6 temporadas, já tivesse terminado. Terminou no episódio passado, talvez tenha terminado aqui, com a fita acabando. E agora a gente vai para os episódios que remetem a outra coisa, que remetem talvez só uma conclusão, mas que também podem remeter a um tal de Breaking Bad. Talvez, só talvez, eu não sei, Better Call Saul acabou aqui, nesse episódio. Cara, o Jimmy é muito esperto, né? Ele usa o que acha fútil pra praticar os atos mais absurdos de malícia. O Jimmy, ele ama cinema, ele ama filmes, né? Esportes não é muito com ele não. Só que mesmo assim, ele usa isso pra engabelar um guarda, né? Como um dia utilizou o clube de golfe pra colocar drogas no destino do Howard. Ele usa o perfeccionismo da gerente, assim como um dia usou a obsessão do Howard e também do seu próprio irmão. Ele usa o prazer da aventura do Jeff, a admiração que o Jeff tem pela figura do Saul Goodman, como um dia ele fez com a própria Kim. Ele usa a verdade ao telefone para fazer a sua mentira soar como mais verdadeira ainda, coisa que ele fez diversas vezes ao longo de Better Call Saul e de Breaking Bad. E assim como fez com a Sandpiper, usa uma senhora que, apesar de chata, ela é completamente inocente, né? E assim como fez com as propagandas que ele criava com a sua equipe de filmagem, ele domina as câmeras. Só que agora através das câmeras de segurança. E nesse episódio, mesmo que limitado à sua realidade, ele usa todas as ferramentas e utilizou-se da futilidade alheia para executar seu grande novo plano, né? Que se comparado aos planos anteriores nem é tão grande assim, só é sofisticado. O fato é que existem diversos Jimmys por aí, né? A gente recebe no Instagram tentativa de golpe, recebe por e-mail, tá tudo lá muito bonitinho, tentando se utilizar da nossa bondade, né? Tentando se utilizar das falhas sociais que existem, enfim. Existem diversos Jimmys por aí. E o motivo é simples, cara. O crime virtualmente compensa, né? O problema do crime é a ganância. É só olhar a história de todos os criminosos. Se tivesse parado no primeiro, segundo ou terceiro, bastaria. Mas não. A ganância pune. Ganho fácil gera ganância. E ganância gera caos. O Walter White foi assim. E ele, o Jimmy, sabe, cara. Ele cita o Walter White.
ele cita o cara. Ele é um exemplo a ser seguido. É o professor de química que um dia não conseguia pagar a hipoteca da casa e no outro dia não tinha onde guardar o seu dinheiro. Se a gente perceber, o Saul Goodman, o Jimmy, enfim, quer que seja, ele perdeu a sua amada, a Kim, e alguns episódios se viu à frente do cadáver do Howard, que morreu muito por conta dele, e tudo isso aconteceu também pela sua ganância de fazer um plano cada vez maior, cada vez mais elaborado. Ou seja, às vezes não é nem o crime que pune, né? O que pune é a ganância. O fato é que nessa altura do jogo não dá mais pra saber quem é o Jimmy. Jimmy é o escorregadio, é o Saul Goodman e também é o Eugene. É o Gene, né? Jimmy, enfim. Tá difícil. Em um dado momento, quando ele segura a atenção ali do segurança, ele diz que perdeu todo mundo, né? Ele começa ali um teatrinho e diz que perdeu todo mundo, que tá sozinho, etc. A atuação do Bob Odenkirk muda. E em um lapso de milissegundos, a gente pode talvez ver o verdadeiro status do Jimmy para além do véu que usa para proteger a sua verdadeira identidade. Ele fica mais sério, ele fica mais compenetrado. E ele não tá pensando no que ele vai dizer. Ele já está dizendo. Ou é uma atuação muito grande, o que eu duvido. Isso eu tô falando do próprio personagem em si, né, do Eugene. Ou é a verdade escorregando levemente pelos buracos das máscaras que ele usa. Foi a mesma coisa que aconteceu quando o Walt confrontou lá o Hank, ou melhor, quando o Hank confrontou o Walt e o Walt, encurralado, começou a chorar, né, se fazer de fracassado e etc. Mesma coisa. Por um lapso de atuação, o Walt realmente estava utilizando a verdade para tentar se safar de uma falcatrua. Quando o Jimmy sai da sala de segurança, parece meio que controlar um ataque de pânico. Só que rapidamente ele se recompõe. Afinal, no eterno retorno do Jimmy, é isso que ele é, né? Ele é o cara que está o tempo todo buscando uma nova máscara para se esconder. E a partir disso, construir uma nova persona. Pena de quem estiver no seu caminho. Pena, inclusive da Kim. E lembre-se, não teria Eisenberg, a grande máscara do Walter White, se não houvesse o Saul Goodman. É o Saul Goodman quem praticamente cria o cara. Por isso que ele usa o exemplo do Walter White para seguir ali com o seu plano. Ao final, né, bem no finalzinho, a gente vê o Eugene perdendo o horário do almoço. A sua rotina ela foi quebrada. O Eugene ele é metódico, perfeito e tudo. Ele não vai esquecer do almoço assim do nada. Mas naquele momento a sua rotina foi quebrada. E por quê? Foi quebrada porque, pelo menos naquele segundo, naquele momento, ele fugiu do ciclo mundano que o acompanhava já há algum tempo. Naquele momento o Eugene relaxou e aceitou bem melhor as atividades de montar os doces e seguir com as rotinas padrão, digamos assim. A questão é, né? Quanto tempo vai durar essa boa sensação? Por quanto tempo o Eugene conseguirá viver sem o Jimmy ou sem o Sol? Por quanto tempo? Respondendo isso, provavelmente a gente tem o destino desse personagem aqui nessa série e também na sua própria história. É isso, gente. Forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.